Olá a todos. Hoje uma pessoa entrou em contato comigo falando que ela está com a vida num momento muito difícil, em que ela sabe que ela deixou acumular muitas questões e ela está tendo crise de ansiedade e ela também tem transtorno bipolar. É casada, 38 anos. E ela falou assim: olha, chegou num ponto da minha vida em que não dá mais. Eu preciso de trabalhar, porque eu não tô dando conta. E aí eu fui explicar para ela a abordagem, o que está acontecendo com ela, né? E como que a nossa abordagem funciona. E eu pensei, deixa eu colocar nesse vídeo para que as pessoas possam também compreender. Então, o que está acontecendo com essa moça? Ela deixou a vida levar, fluir com a vida, tá? Então, ela durante um tempo, ela não teve aí um olhar para dentro dela mesma, um encaminhamento das próprias questões emocionais, tá? Desde a infância tem situações que ela viveu que foram difíceis, dolorosas, conflituosas, que não ficaram bem resolvidas dentro dela. E aí o que aconteceu é que ela foi tocando a vida dessa forma, e aí as fases da vida foram modificando, e ela, como se ela tivesse ido empurrando isso, essas dificuldades, esse não olhar para ela mesma, empurrando isso em camadas de um tapete. E o que acontece é que tem material, tem conteúdo ali, tem emoções, assuntos não resolvidos. E quando a gente fala de conteúdo psíquico, a gente fala de energia. E esse conteúdo ele tem que sair de uma forma ou de outra. Então, se não existe uma vazão disso plena enquanto ela está vivenciando essas questões, seja por uma dificuldade de olhar para dentro, por alguma limitação e até exatamente pelas dores, né, os caminhos terem sido difíceis e traumáticos, existe uma tendência para que a pessoa não olhe para isso. Ela não quer olhar. E ela comentou: eu nunca fiz tratamento psicológico, mas chegou um ponto em que eu tenho que fazer, porque não dá mais. As crises de ansiedade estão muito fortes. E o que eu falei com ela, eu falei assim: olha, então você caminhou durante muito tempo, acumulando muitas questões, e esse material psíquico, essas questões, elas precisam sair de alguma forma. Se não existe uma vazão por vias que a gente chama dela colocar as questões, compreender por que ela funciona dessa forma, dar um direcionamento para as questões dela. Se ela vai só colocando isso para debaixo do tapete, chega uma hora que é como se fosse uma panela de pressão, tá? Essa energia, esse conteúdo precisa sair de uma forma ou de outra. Então é quando sai, seja através de doenças físicas, seja através de sintomas psicossomáticos, o corpo somatiza essa descarga aí emocional e psíquica, seja através de depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade. Então é como se fosse uma eclosão aí desse material que precisa ser visto, precisa ser conhecido e avaliado, né? Analisado e compreendido. E aí eu falei com ela que eu entendo que você esteja nessa situação e o convite é para que você venha, para que você possa então olhar para essas questões, para que essas questões possam ser vistas, o que está doloroso dentro de você, o que você viveu que não foi bem resolvido, desde a infância, quais são os padrões de comportamento que te sela, que você ficou presa, engessada neles como uma forma de funcionar pela vida, o que você está suportando de boca fechada. Então, assim, o que está dentro de você que precisa ser visto, trabalhado e transformado aí em caminhos mais plenos, mais saudáveis, de um autoconhecimento, para que ela possa se posicionar na vida dela de forma diferente. Então isso fez muito sentido para ela. E aí eu agreguei para ela que nós trabalhamos com apometria,
que traz um acesso a esses conteúdos que ela tem na vida dela, numa abordagem energética e espiritual, onde nós acessaremos os níveis sutis dela e ela vai poder então ver o que está, né, dentro dela, no campo áurico dela, e dissolver, trabalhar, liberar as emoções, os sentimentos, acessar ela criança, conversar com ela criança, tratar a criança que ela foi, a jovem que ela foi, essas experiências traumáticas, tratar familiares, amigos, parentes. Então todo o universo que está em torno dela é possível de ser visto, de ser acessado e de ser tratado via essa apometria que nós agregamos à nossa abordagem psicanalítica de acesso ao inconsciente. Falei também da regressão de memória, que é mais material para ela conhecer a respeito dela mesma, né? Então, assim, é isso que eu queria falar, tá? Os sintomas de ansiedade e de depressão é uma forma do organismo psíquico liberar aquelas descargas emocionais e mentais psíquicas que não está dando conta de reter, de abafar. Então isso sai numa espécie de desordenamento. E a partir do momento que a pessoa ela se vê ali olhando para essas questões que até então ela não quer ver, ela não consegue, tem dor, tem dificuldade, ela vai se apropriando dela mesma, do que ela viveu, do que ela sentiu, de como que ela se posicionou, deixou de se posicionar, a forma como ela teve que se encaixar aí para sobreviver numa sociedade, num contexto. E isso tudo vai sendo aquele nó, aquele bolo, aquele novelo explosivo, né? Que tem que achar saída por alguma via, começa a ser desembolado. E no que é desembolado, as emoções são drenadas, são apaziguadas, as informações são integradas e a tendência é o apaziguamento consigo mesmo. E aí os sintomas de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, eles vão sendo trabalhados e dissolvidos. A gente conjuga isso uma abordagem espiritualista, então é possível também trabalhar as questões vibracionais, as questões mentais, de consciência, emocionais, que estão vibrando e ressonando aí com o mundo espiritual e como que o mundo espiritual está acessando ela, porque ela está nessa sintonia, né? Então, à medida que nós vamos trabalhando uma elucidação, uma harmonização através do autoconhecimento, com liberações emocionais, energéticas, daquilo que está perturbando, incomodando, a pessoa ela vai se sentindo mais harmonizada, equilibrada, o padrão vibratório dela tende a se harmonizar e ela vibra agora de uma forma diferente no mundo espiritual. Então a tendência aí é que ela não atraia para ela companhias, né, espirituais de baixa vibração, e assim vem a cura nesse espaço aí de poder se olhar para si mesmo, para curar aquilo, transformar aquilo que até então não era visto e que estava governando a própria vida. Tá bom? Fica o convite. Obrigada. Tchau, tchau.